Vamos dar início aqui ao nosso outro capítulo, agora já perto de finalizar as nossas aulas de forma virtual. Vamos dar aqui início ao capítulo que fala sobre interface dos sistemas de arquivo. O sistema de arquivo como um todo é uma parte bastante importante quando se trata de como, com que velocidade, como você quer tratar os arquivos, os tipos de arquivos que vão ser armazenados e como os sistemas operacionais vão tratar aqueles arquivos que vão ficar guardados nos hardwares de armazenamento, nos HDs, SSDs, nos tipos de informação que vão estar lá guardados e como elas vão ser manipuladas. Então, o sistema de arquivos é o aspecto mais visível de um sistema operacional. É o que a gente se depara mais. Por quê? Quando você salva um arquivo no Word.docx, quando você salva uma planilha no Excel.xls, você salva isso também em formato .odt de um LibreOffice no Linux, ou até mesmo no próprio Windows, um arquivo .pdf como esse slide. Isso tudo são formas de arquivos e os aspectos que os dão características. Por exemplo, o PDF ele não é editável diretamente. Então, essa é uma característica inata do arquivo e do formato dele, .pdf, que o torna não editável tal qual está aqui. É apenas arquivo de leitura. Isso já nós vamos ver de forma detalhada. Agora, diferentemente de um arquivo do Word, que você abre, você pode editar, salvar, fazer as modificações necessárias, ler. Isso tudo é um aspecto mais visível de um sistema operacional quando a gente se trata de sistema de arquivos, tá? Mas ainda assim, o sistema de arquivos não é isso que eu estou falando. Isso é o arquivo. O sistema de arquivo é algo um pouco mais abrangente. Ele fornece um mecanismo para armazenamento tanto dos dados quanto dos programas do próprio sistema operacional. Por exemplo, um programa que é armazenado no sistema de arquivo do sistema operacional Windows, que é utilizado no sistema operacional Windows. .exe, aqueles programinhas .executável. .ja, o programa que utiliza a biblioteca Java. Então, os programas com suas extensões de arquivos também se comunicam diretamente com o sistema de arquivo e de todos os usuários do sistema de computação, bem como para o acesso online também, então acesso remoto. Consiste em duas partes distintas. Uma coleção de arquivos, né? O sistema de arquivo consiste nisso. Uma coleção de arquivos, uma estrutura de diretórios. No caso do Windows, a gente conhece como estrutura de pastas, né? No caso do Linux, a gente utiliza mais esse termo de diretórios, que organiza e fornece informações sobre os arquivos do sistema, né? Onde está cada pasta e o que cada pasta dentro do meu sistema operacional possui internamente a ela. E a gente vai abrindo cada pasta e dentro dela vai ter possuindo diversos outros arquivos. Então, o conceito de arquivo em si, né? Vamos ver detalhadamente o que é. O SEO fornece uma visão lógica uniforme do armazenamento de informações, abstraindo as físicas. Toda vez que a gente fala de abstrair, por exemplo, eu tenho esse arquivo PDF do slide. Internamente, lá no meu HD, ele não passa nada mais, nada menos do que um arquivo físico composto de bits, 0 e 1, zeros e uns. O conjunto deles lá internamente é isso. Mas só que como eu estou visualizando aqui, é uma abstração desses bits. Eu estou visualizando um arquivo em formato PDF, tem esse programa que é o Adobe. Eu visualizo aqui todas as ferramentas que ele possui. Isso é a abstração do que realmente o arquivo é. A visualização dele torna o que está guardado lá internamente essa visão conceitual para nós. Então, o arquivo é uma coleção. O arquivo é uma coleção nomeada de informações relacionadas, registradas em memória secundária. Memória secundária, geralmente, são as memórias de maior tamanho no seu sistema computacional. Os HDs, as fitas, arquivos de backup, sistemas de armazenamento de arquivos de backup e os tipos de dados, né? Dentro dos arquivos existem os tipos de dados. Geralmente são números, caracteres, tipo binário, que é o mais frequente quando a gente fala de armazenamento físico interno, né? E os programas. Os programas podem ser do tipo fonte e ou objeto. Então, os programas do tipo fonte ou objetos. Aí quando a gente programa em orientação a objetos, esse conceito aqui a gente vê muito explícito quando a gente está lá programando, cria os objetos, cria as classes. Isso tudo está relacionado aos tipos de arquivos.
Quanto à estrutura do arquivo, como é que ela se relaciona? Os arquivos podem ter forma livre, né? Como arquivo de texto, ou podem ser formados mais rigidamente. Por exemplo, o PDF ele é um formato rígido. Por quê? Quando você clica e abre um PDF, só tem uma opção. Quando a ferramenta é a ferramenta padrão. Você clica, abre e vai ler. Você não pode modificar, você não pode fazer nenhuma outra estrutura mais explícita. Com arquivo de texto, você já pode fazer isso. Abrir um arquivo no Word, no LibreOffice, lá no LibreWriter. Você pode abrir e editar esse arquivo, é um pouco mais livre de se fazer. Então, existem os arquivos, esse formato livre e o formato rígido. Um arquivo de estrutura específica definida de acordo com o seu tipo. Então, existem esses arquivos aqui. Por exemplo, um arquivo de texto, a estrutura específica para ele é o quê? Uma sequência de caracteres organizada em linhas. Isso é a definição de um arquivo de texto. Um arquivo fonte é uma sequência de subrotinas e funções. Quem já fez algum script, por exemplo, utilizando Shell Script, lá no terminal Linux, nada mais é que uma sequência de comandos que possui rotinas para serem executadas. Você apenas clica no arquivo e ele já vai executar passos pré-determinados que você os programou. E um arquivo objeto é uma sequência de bytes organizada em blocos. O mais próximo que a gente já deve ter visto é um arquivo em bytes do próprio Java, que organiza ele em bytes para o sistema operacional poder entender ele, e organizado em blocos aí que vão ser as partes divididas dele. Podem ser as classes, podem ser bibliotecas, tudo isso é levado em conta em cada estrutura e tipo de arquivo. Todo arquivo ele possui o que a gente chama de atributos, para poder identificar ele, né? Por conveniência do ser humano, obviamente os atributos de um arquivo servem para facilitar a nossa vida. O arquivo é nomeado e referenciado pelo seu nome. O nome desse arquivo aqui, ó, aula 17, interface sistema de arquivo. Isso é útil para quem? Para mim, que está lendo, e para você que vai ler este slide. Então, ele é uma forma de abstrair outras partes que são também importantes do sistema de arquivo, mas a principal delas ainda é a comunicação. Comunicação do usuário, do computador, com o próprio computador. Então, os atributos de arquivo geralmente são o nome, a única informação mantida em formato legível, né, formato visual, identificador do arquivo, né, uma chave numérica que identifica o arquivo dentro do próprio sistema de arquivos, o tipo do próprio arquivo, necessário para os sistemas que suportam diferentes tipos de arquivos, né? Por exemplo, tem lá o tipo do arquivo, se ele é PDF, se ele é Word, se ele é Excel, se ele é um arquivo Java para ser executado utilizando a biblioteca Java. Localização do arquivo, né, é um ponteiro para o dispositivo de armazenamento. Quando você clica duas vezes no arquivo, todo o sistema operacional, juntamente com os componentes do computador, vão fazer uma busca. Aquele arquivo tem um ponteiro que vai ligar ele a um local específico fisicamente armazenado lá na memória. Geralmente a memória secundária, que seriam os HDs. O tamanho do arquivo, né, também é bastante importante, essa informação. Geralmente ele é ali em bytes. Se você pegar e clicar em qualquer arquivo aí com o botão direito, botar em propriedades, os arquivos vão estar especificados em bytes. Quando você visualiza ele, uma sequência de vários arquivos em uma pasta, geralmente a informação ou está em bytes, ou dependendo do tamanho deles, está em mega também, mas geralmente é sempre em bytes, que é mais preciso que mega. A proteção do arquivo, né, controla quem pode ler, escrever ou executar um arquivo. São as permissões. As permissões de leitura, escrita e execução. Geralmente é definido por leitura de read, escrever de write, L, W e executar de X, execute. Então, geralmente são essas três siglas que definem aí quais são as permissões. Hora, data, identificação do usuário que fez a modificação. É possível ter um histórico de quem foi a última pessoa a editar, qual usuário, né, aliás, que editou, está logado em qual usuário. Então, são dados para proteção, segurança e monitoramento do uso. Dentro do sistema de arquivo, existem as operações que a gente pode fazer com ele, né? Quais operações de manipulação dos arquivos. Vamos ver aí na próxima aula quais são as operações que ocorrem dentro dos arquivos.